Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao Menina, Me Conta! Hoje temos uma história daquelas que só quem viveu a adolescência nos anos 2000 vai entender. E eu faço parte desse time, hein? A Charlotte nos enviou uma história que mistura paixonite, emalcore e uma vingança bem ao estilo Orkut. Ai, que nostalgia boa! Menina, me conta! Oi meninas, eu sou a Charlotte e eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu quando eu era adolescente. Sempre fui apaixonada por rock e no auge dos anos 2000 o emalcore estava com tudo. E eu não perdia nenhum show que rolava na cidade. E foi num desses shows que eu vi pela primeira vez o Tom. Ele era baixista de uma banda underground que abriu o show da minha banda favorita. E desde o momento em que ele subiu no palco, eu não consegui tirar os olhos dele. Ele era exatamente o tipo de paixonite adolescente que a gente tinha naquela época. Ele era meio misterioso, meio bobo, tinha um piercing na boca e franjinha de lado. Só que o mundo é pequeno, né? E a vida tem dessas coincidências malucas. Uns dias depois do show, eu estava indo pro colégio. E adivinhe só quem entrou no ônibus. Sim, o Tom. Na hora, meu coração quase saiu pela boca. Ele entrou, passou por mim e desceu num ponto de um colégio que era bem próximo do colégio que eu estudava. Ele devia ser uns 2 anos mais velho que eu, mas na minha cabeça isso só fazia ele ser ainda mais interessante. Eu precisava saber mais sobre ele. E assim que comecei a minha investigação pelo inesquecível Orkut, com uma pesquisa bem rápida, eu encontrei a banda dele, o perfil e pasmem, descobri que tínhamos vários amigos em comum. Não demorou muito para eu começar a ir nos shows dele, sempre dando um jeitinho de me aproximar. E olha, eu sempre consegui o que eu queria, e consegui conquistar o Tom. Depois de algum tempo, a banda dele foi chamada para abrir o show de uma banda super famosa que eu amava. E o Tom me mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir. E é claro que eu topei na hora, né? Mas ele pediu para eu ir buscar os ingressos na casa dele. No dia seguinte, eu fui até a casa dele para buscar os ingressos e rolou uns beijinhos na sala. E a mãe dele chegou bem na hora. Ela parecia meio brava, então eu saí logo dali, morrendo de vergonha, né? E eu fui para casa nas nuvens, toda feliz. Só que a minha alegria durou pouco. Alguns dias depois, eu fiquei sabendo por amigos em comum que o Tom estava espalhando por aí que tinha acontecido muito mais do que só uns beijinhos. Meninas, imagina a minha vergonha. Eu fiquei indignada. Mas na época era difícil a nossa palavra ter peso contra a de um homem, né? Eu tinha 16 anos, era super inocente. Eu até fui tirar satisfação com ele no MSN. Sim, essa era a nossa vida na época. Mas ele se fez de sons como se não tivesse dito nada. Só que eu sabia que ele estava mentindo. E foi aí que o encanto acabou e eu decidi me vingar. Eu, que sempre fui muito boa de investigação, acabei descobrindo a senha dele do Orkut. E, gente, vocês não vão acreditar. Era o nome da banda dele com a data de nascimento dele. Pensa numa senha fácil, burro pra caramba, né? A partir daí, comecei minha vingança silenciosa. Eu descobri aonde ele ia e marcava encontros com outros meninos usando o perfil dele. Além disso, me mostrava super interessado em alguns caras por lá, e até entrei em algumas comunidades de LS na época. Aos poucos, ele começou a ganhar fama de gay enrustido pelo bairro. Claro que olhando pra trás, eu não tenho orgulho de nada disso, sabe? Mas era a forma que uma adolescente dos anos 2000 encontrou de se vingar. Eu era muito esperta, eu apagava mensagem, entrava em momentos em que ele não estava, e ele não percebia mesmo. Uma vez eu fiz questão de ir no rolê só para observar o tal encontro que eu marquei. Tinha falado pro menino, me passando pelo tom, né, claro, que eu tava sentindo um sentimento diferente que tinha por ele, uma atração, mas não queria que ele contasse pra ninguém e queria encontrá-lo sozinho no barzinho GLS que a galera sempre ia. E o Tom costumava ir, mas ele era hétero, né? E assim como eu, também frequentava esse lugar. E esse menino estava super interessado no Tom.
E foi muito divertido ver o menino chamando ele de canto e ele sem entender o que estava acontecendo. Eu só de cantinho observando. Uma hora deu pra ouvir o menino nervoso falando que ele tinha vergonha de mostrar quem ele realmente era. E eu ali do lado, tomando a minha Coca-Cola e fingindo que tava procurando banheiro. Enquanto isso, ele continuava tentando algo comigo toda vez que a gente se encontrava, mas eu não queria nada com ele. E assim foi, até que ele finalmente percebeu que tinha algo estranho ali no Orkut dele e trocou a senha e eu nunca mais consegui entrar. Mas ele nunca soube que fui eu quem fez tudo isso. Apagava as conversas e nunca deixei transparecer nada. E no final eu me vinguei e ainda segui a minha vida sem que ele desconfiasse de nada. E é isso, menina. Se tem uma lição aqui, é que a gente não deve subestimar o poder da vingança silenciosa. Mas também que a gente não deve deixar mentiras e fofocas definirem quem somos. Na época eu fiz o que achei que era certo. Mas hoje sei que a melhor coisa é sempre ser honesta e resolver as coisas de forma mais direta. Eu sei que é difícil falar isso para um adolescente, né? Ai, ai, os anos 2000 e nossas aventuras de adolescentes. Quem nunca se meteu numa confusão de Orkut que atire a primeira pedra? Eu amei essa história, Charlotte. E bem feito pro Tom, mereceu mesmo. Imagina a cara dele com os meninos falando: E aí, Tom, quer um lugar mais reservadinho pra gente conversar e tal? Ai, que tudo. O melhor de tudo foi ainda assistir uma dessas cenas de camarote, né? Espero que vocês tenham se divertido com essa história. E você, já passou por alguma situação parecida? Me manda sua história no e-mail meninameconta10@gmail.com, que eu vou amar poder contar a sua história aqui. E lembre-se, história boa é aquela que a gente chora de rir quando lembra e melhor ainda quando a gente compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo episódio!